Vamos neste momento fechar os nossos olhos e sentarmos confortavelmente, nos conectarmos com a espiritualidade presente e agradecer Senhor, infinitamente ensina-nos por esse momento que a estamos orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, tão necessário a servir sem para o perguntar até refazimento quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, Agradecemos, Senhor, a progredir por sem estarmos perder a tendo simplicidade, oportunidade a semear o bem olharmos sem para pensar dentro nos de nós, resultados, para a desculpar enxergarmos as sem nossas condições, mazelas, a marchar para a frente podermos, Senhor, sem ser contar os melhores obstáculos, e a ver sem regenerar os malícia, nossos sentimentos. a escutar Que bom, sem Jesus, corromper os que estamos assuntos, aqui neste exato a falar momento, sem ferir, podendo a compreender o redimir próximo sem diante de exigir uma entendimento, eternidade que a ainda respeitar vamos os terminar. semelhantes sem E reclamar podemos consideração, seguramente a dar o dizer, melhor de Senhor, nós, que estamos dando além da passos execução do rumo a próprio Ti, dever, sem rumo à cobrar perfeição, taxas de reconhecimento. mesmo que lentamente, Senhor, progredindo, fortalece em Senhor, na nós a esperança paciência para com de as sermos dificuldades todos dos outros, vitoriosos, assim como precisamos da paciência dos sabendo outros que daqui para com as levaremos nossas próprias dificuldades. tudo o que estamos agregando, Ajuda-nos todos para os que a ninguém sentimentos façamos bons, aquilo que não desejamos tudo para o que nós. de bom fazemos, Auxilia-nos, tudo o que de sobretudo, bom a semeamos, reconhecer que a colheremos, nossa Jesus, felicidade na mais alta espiritualidade, será os frutos invariavelmente que aqui aquela estamos todos de trabalhando, cumprir teus desígnios, dia após onde dia, e como queiras, reunindo hoje, em agora nós e sempre. a construção de um espírito melhor e de um mundo melhor. Senhor Jesus, que possamos neste momento entrar em sintonia com os nossos mentores e vamos falar espirituais um pouco sobre para buscai receber e achareis. dos céus É o capítulo e da equipe 25 do espiritual Evangelho da segundo o SEI, Espiritismo. o E passe fala da magnético, citação em São Mateus, capítulo capaz 7, onde Jesus de disse: organizar Pedi e a vos nossa dará, energia buscai e e nos achareis, trazer batei à o porta e remédio ela que vos tanto abrirá, precisamos. porquanto quem pede Senhor, recebe, fluidifique quem neste procura momento a acha, água e aquele que de bate cada a pessoa do porta tratamento, abrir-se-á. de cada pessoa que está Percebemos assistindo que a Jesus palestra. nos fala aí Fluidifique, que Senhor, primeiro nós temos para que que pedir, contenha a força, temos a que esperança, orar, a vamos paciência pedir. e toda Depois a nós temos energia que ter a necessária para o vontade de refazimento buscar, do sair do perispírito. nosso comodismo, Fique sair da conosco, Senhor, posição em que agora e por estamos todo para sempre, que buscar assim seja. e depois agir, bater a porta, que ela vai se abrir. Mas que porta é esta? Será que sabemos pedir? Será que estamos preparados para bater a porta do Senhor para Ele nos abrir? A humanidade estava num momento muito diferenciado de tudo que foi proposto pelo Mestre, porque estávamos vendo e acompanhando as pessoas a se tornarem vitrines de luxo. As pessoas sendo, na verdade, o ideal de corpo, o ideal de alimentação, o ideal de exercícios. Então as pessoas estavam expondo e fazendo com que elas fossem referência. Isso foi fazendo com que um exército de pessoas começassem a se vestir igual, a alimentar igual, como se fossem tribos. E aí a gente lembra do maluco Beleza, que teve um sonho que de repente toda a terra parou e que as pessoas decidiram que não iam sair de casa. E assim aconteceu. Há 5 meses atrás, todos nós fomos para casa. E começou então um novo aprendizado. Ouvi muitas pessoas dizendo: o que vai acontecer? Sairemos deste mundo melhores. Sairemos deste mundo mais fortes, mais evangelizados. Será? Será que nós não vamos procurar fugir pelo ralo da internet novamente?
pelo ralo da mídia? Ou usaremos ela ao nosso favor? No livro Viagem Espírita, Kardec faz um alerta. Esse livro foi traduzido, creio que, se não me falha a memória, o Wallace que traduziu esse livro. E Kardec nos fala o seguinte, que vai chegar os tempos em que as pessoas terão tanto aprendizado intelectual e que será necessário começar a prática. Porque somente a prática da caridade, do amor, do perdão, da quebra de orgulho, poderá levar, não espírita, mas levar a humanidade a um planeta melhor. Será que nós estamos passando por essa transição e ao acabar tudo, estaremos em um mundo melhor? O que é o mundo regeneração? Não vai existir mais maldade? O mal não vai mais bater a nossa porta? Não é bem assim. Nós temos que aproveitar esses momentos que estamos internos no nosso lar para interiorizar-nos, para procurar a melhoria em nós, procurar as nossas dificuldades, não simplesmente colocar elas num quarto escuro de castigo, porque não conseguiremos deixá-las escondidinhas. Na verdade, as nossas dificuldades têm que ser por nós vistas e nós temos que domá-las e ficar com elas, porque são as nossas dificuldades vencidas que irão fazer com que nós melhoremos a nossa forma de agir. É somente através do conhecimento do que eu sou, é somente através do conhecimento do que eu posso fazer e por que eu perco a razão, por que eu me irrito, por que eu de repente desconheço o que sou, que fará com que eu possa dominar e ficar com ela aqui, como se fosse algo me puxando e me lembrando sempre. Isso você tem que vencer. Então observemos, irmãos, que, na verdade, no mundo de regeneração, a maldade não vai prevalecer. Ela vai continuar ainda, mas não vai prevalecer. Em outra etapa, a Terra será um mundo só de bondade, realmente, sem a maldade, sem a cupidez, sem o orgulho. Mas, por enquanto, ao passarmos para a regeneração, nós iremos encontrar, sim, as nossas dificuldades mais vencidas, enfraquecidas. E isso é que nós temos que trazer para a nossa realidade, para aqueles que estão ao nosso redor. Lembrar que nós temos que ser fiel a Deus, à doutrina espírita, temos que ser fiel a nós mesmos em todos os momentos. E ser fiel a Deus e a nós é nós sabermos que a maior responsabilidade da nossa vida é com a nossa alma, é com o nosso espírito, é com o projeto que eu um dia me inscrevi para estar aqui. Projeto de filha, de mãe, de amiga, de espírita, de trabalhadora, projeto de ser humano para ser um homem de bem. Homem, não sexo, mas o homem ser humano. E para isso, nós temos que trabalhar diariamente, constantemente. Lembrar que temos várias e diversas formas de servir a Deus. E uma delas, e podemos dizer a chave de ouro, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Joana de Cusa quis servir a Deus. Chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu quero é isso e meu companheiro não aceita. E eu quero agora segui-lo para servir. E Jesus disse assim a Joana: calma, Joana. Volte para o seu lar. Está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Acalma teu coração. Volta para casa e ama o teu esposo como se fosse seu filho. E ser fiel. E ela foi. Cuidou de Cusa.
Teve várias dificuldades. Cusa perdeu tudo que tinha. E Joana ali firme ao lado dele e do filho. Ficou viúva, aí teve mais liberdade de servir a Jesus. Perseguida, foi colocada, amarrada junto com seu filho num poste infame para ser queimada. E o filho gritava de pavor: Mãe, me salva! E os homens lá embaixo com as tochas na mão, já pronto para ali acender a fogueira. E ela olha para o filho e os homens diz: abjura, abjura, mulher, abjura do teu Cristo, porque assim você poderá descer daí. E ela silenciosa, e o filho já sentindo a dor e vendo ao lado já pessoas gritando com o fogo lhe queimando a carne, apavorado grita: mãe, abjura, nós já perdemos, abjura Jesus, mãe. E ela então olha para o filho e fala: cala-te, meu filho, cala-te. E lembra de Maria vendo Jesus na cruz. Lembra de Maria conformada ao ver o filho sendo crucificado. Ela fala: cala-te, meu filho, vamos servir, vamos ser fiel. E aquele homem então, o algoz, coloca a tocha nos galhos já embebido de betume para que pudesse pegar fogo. E ela já sentindo as chamas, ele olha para ela e diz: mulher, o teu Cristo só te ensinou a morrer? Ela olha para ele e diz: não, ele me ensinou a amar-te também e a perdoar-te. Joana começa a sentir as chamas já queimando o seu corpo físico e vê Jesus lhe dando a mão, retirando-a daquele momento e diz: tem bom ânimo, Joana, você venceu o mundo. E esse, queridos amigos, é o momento de nós termos bom ânimo, porque a dor se instala em toda a família. Não existe um lar que neste momento não esteja passando pela dor de perder um amigo, de perder um parente, de perder um mais próximo. Temos que ter bom ânimo, estudar e entender o processo de dor. Não ter medo, mas ter paz interior. Olhar para o nosso lar e ver o que eu posso fazer de melhor aqui. Retirar um pouco os aparelhos da mão e colocar a mão no aparelho do coração nosso e de quem está ao nosso lado. Procurar um canto qualquer e ficar com você mesmo. Lembrar que temos na doutrina espírita Joana de Ângeles, que nos chama para o autodescobrimento, nos mostrando que a chave de ouro é nós procurarmos nos entender para entender o próximo. Temos Ivone Pereira a nos ensinar que é na dor, que é na dificuldade, que nós vamos encontrar a resposta para as nossas indagações, para as nossas dores, para as nossas aflições. Temos em Jesus que, como um irmão mais velho, senta e nos conta a história, para que nós possamos nos sentir personagens de cada história. A história do homem caído, em que temos que nos vestir de bons samaritanos e levantá-los. Às vezes é o pai, é a mãe, é um amigo, é um grupo de oração que levantam um caído mesmo à distância.
Jesus nos conta a história que às vezes nos fascina nas palavras, mas não chega ao nosso coração. Quem de nós deixa tudo que tem e vai seguir Jesus? Deixa os mortos enterrar os seus mortos, para se recolher e orar. Que dia que nós pensamos que isso ia acontecer? Um parente próximo e nós não podemos, morre e nós não podemos velar, abraçar. Temos que deixar que aquele que está morto de dor o enterre sozinho. O que fazemos nessa hora? Deixar que eles enterrem e recolher para conversar com Jesus. Sermos naquele momento escudeiros à distância. Ser naquele momento o amigo à distância. Chamar Jesus para bem próximo de nós e fazer dele a ponte de luz para que possamos abraçar o amigo ou o parente que parte. Dói muito. Mas é hora da gente realmente recordar Jesus. Quem diria, como diz o próprio Allan Kardec, nesse livro Viagem Espírita, que quem diria que uma criança sem coroa, sem dinheiro, sem título, nascida num estaleiro. No estaleiro não, desculpem. Nascida no campo, num estábulo, em meio a animais, iria dominar o mundo. Iria ser rei realmente. Que suas palavras, que nem foram escritas por ele, chegaria aos dias de hoje e seria para nós um mapa de amor, de fraternidade. Seria para nós um condutor da nossa transformação moral. Penso aqui que é hora de nós realmente começar a falar para as pessoas do Cristo. Porque as igrejas foram fechadas, os templos foram fechados, mas em cada lar houve mais oração. Em cada lar, apesar da dor, houve mais o chamamento para o amor e para Jesus. E o maior chamamento que nós temos hoje é o chamamento para sermos mais humildes. Eu lendo um livro ontem, que não é um livro psicografado, mas com certeza é um livro intuído, em que Lucas diz, é o médico dos homens e das almas, em que Lucas diz assim: quanto menos se tem, mais liberdade nós conseguimos. E isso é verdade. Porque os bens nos aprisionam. O poder nos aprisiona. Tudo é motivo para que nós possamos ficar presos ao materialismo, presos a desejos e a necessidades. Que esses dias em que nós ficamos recolhidos, nós possamos entender que a liberdade está diretamente ligada ao menos possuir. Isso não é voto de pobreza, não é voto da gente falar, então não posso usufruir, não. O próprio Evangelho diz que o homem tem direito a usufruir de tudo aquilo que ele construiu pelo trabalho. Mas, na verdade, é um despertar para os desejos exorbitantes, para a busca fora, exterior.
Você veja que os pais hoje estão tendo dificuldades porque eles têm que acompanhar os filhos nas aulas. Então, às vezes, é momento de refletirmos. Quantas vezes eu sentei ao lado do meu filho para ensinar? Ou deixei tudo para a escola? É momento de refletir. Será que ele tem que ter tantas atividades, aprender tanto em tenra idade, para que eu possa ter mais tempo? Tempo para quê? O que realmente vale a pena? Que nós possamos repensar e dedicar um pouco mais àqueles que nós escolhemos para viver, para conviver, porque estamos na família que precisamos e que escolhemos. Temos a sogra que escolhemos, a mãe, os cunhados, os irmãos, os filhos. E se eles estão conosco, a responsabilidade de bem viver é nossa. Castro Alves, no livro Parnaso Além Túmulo, tem um poema lindo que chama Marchemos e diz assim: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos fazem renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Esse é o primeiro parágrafo. O restante fica tarefa para casa, para vocês procurarem. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos. Realmente o nosso amanhã é um mistério. Quem no Réveillon de 2019 pensou que 2020 ficaríamos 3, 4, 5 meses sem ter a vida normal, 5 ou mais? Que nossos filhos não iriam para as escolas, que os nossos pais iriam ser separados de nós. Quem de nós pensamos que não veríamos os nossos netos, não os abraçaríamos? Há destinos, há mistérios peregrinos nos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos e para a mesma luz vamos voltar. Que lembremos disso. Nós não levaremos desta vida bagagens de coisas materiais. Mas levaremos sim a luz que conseguiremos reacender em nosso ser. Múltiplas vidas vivemos, como diz Castro Alves. E nessas vidas que vivemos, o nosso perispírito carrega essas camadas, esses plugs de acertos e desacertos nas diversas reencarnações. Por isso é que, de repente, nós assustamos com as nossas reações. Ou, ao lermos a doutrina espírita, que nos fala em transformação moral, de repente, nós falamos, nossa, mas eu estou agindo assim, eu estou pensando assim, não posso, pode. Porque aqui em nós tem os plugs de diversas e diversas reencarnações em que vivemos e já erramos, já falimos e já acertamos também. Por isso que, de repente, uma imagem, um filme, uma música, um grupo de amigos nos leva a um desequilíbrio ou a um insight e nós nos sentimos diferentes. E quando nós percebemos que algo nos fez sair da rota, nos fez mal, nós temos que parar e dizer, por que eu estou reagindo assim? Por que que isso mexeu comigo? Sem culpa, sem julgamento. Porque, na verdade, foi um plug, foi a ligação. Levantou em você uma personalidade de outras vidas, de outros tempos, de outras épocas, em que você viu e errou, em que você fez e caiu. Então, no momento em que você vive novamente
uma experiência que te faz lembrar uma queda do passado, você traz toda essa energia de volta. E se você então se culpa, se você se retrai, o que ocorre? Você adoece. Então deixa vir. Deixa vir. Trata, doma essa fera e coloca ela aqui, para que seja para você um vigia das suas atitudes. E assim a gente tem mais tranquilidade para vencer as dificuldades do dia a dia. Às vezes a gente lê um livro e nos faz chorar. E esse livro nos marca, passa a ser uma diferença, passa a ser a diferença em nossa vida. Por quê? Porque aquele livro despertou algo em você. Por isso que a gente tem que ter cuidado, queridos amigos. Cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com o que a gente canta. Vocês já perceberam que às vezes tem uma música que você fica repetindo e fala, gente, o que eu estou fazendo? Eu não entendo. Eu tive um tempo que eu comecei a condenar uma música. Aí, de repente, eu estava no trânsito e estava eu lá cantando a música. Falei, meu Deus, por que eu estou cantando essa música? Eu não posso. Eu sou espírita, sou evangelizadora. Vou agora para o centro da passe, aplicar passe, e estou cantando essa música. E eu, então, me condenava. Cheguei no centro um dia que eu tinha acabado de cantarolar a música. E ela me voltava à mente direto. Eu cheguei e abracei o senhor Freitas, que até está no plano espiritual, e ele me deu uma mensagem. E na mensagem dizia assim, não critiques o teu pensamento. Ele é teu. Tem amor e carinho por ele. Cuide e eduque-o. Ah, a espiritualidade é bacana demais, né? E aí eu subi para a sala e no retorno para casa, lá estava a música. E eu então disse, essa música realmente é uma música difícil. Mas a partir de hoje eu vou falar poemas, vou declamar poemas quando eu estiver no carro. E aí comecei a declamar poema e cheguei em casa, pensei, essa música deve mexer com uma personalidade lá do passado, uma cortesã que eu fui. Mas na época era o que o melhor eu poderia ser. E se Deus me deu a alegria do esquecimento, é porque agora eu possa, para que agora eu possa cantar outras músicas e parar de criticar quem ainda precisa deste tipo de música. Às vezes quem canta, quem compôs, quem põe os filhos para dançar, é na verdade pessoas que ainda não conhecem. Que a semente que eles têm na mão são só essas. E eu já passei por isso. Então a minha obrigação é amá-los e cantar o que realmente me faz bem. E aí eu parei de criticar, porque eu criticava até em palestras, parei de criticar aquela música específica e deixei que a cortesã pudesse aprender poesia, aprender boas músicas. Passei então a sempre que eu saía de casa trazer comigo Cassimiro Cunha, num poema que eu falo sempre e gosto de repetir, que veio pelas mãos de luz de Chico Xavier, que diz assim, o trabalho é a lei da vida, auxiliar é dever, alegria de servir é a glória de cada ser. Observe a natureza, servindo a todo instante. O mundo é uma sinfonia de doação permanente. O sol gerando energia, luz do Senhor a brilhar, é a força da criação servindo sem descansar. O mar gigante agitar-se em primitivos lamentos é o servidor do equilíbrio dos terrestres elementos. A árvore generosa que serve a todo instante, nasce, cresce, vive e morre em serviço edificante. Desliza a fonte a cantar, em contínua servidão, alheia ao lodo que tisna, servindo sem distinção.
O verme no subsolo, pequeno e desgracioso, garante a gleba fecunda, morejando sem repouso. A vida em toda parte é todo um hino de amor. Serve o monte, serve o vale, serve a nuvem, serve a flor. Não te detenhas na mágoa, não pare na amargura. A quem te ofende e apedreja, ampara com mais ternura. Abençoa a própria luta num sonho de paz, num sonho de fé e paz. Tenha bondade por norma, serve sempre e vencerás. Pois se quisermos atingir a exaltação do porvir, a nossa senha é lutar, o nosso lema é servir. Pois servindo vive a semente, servindo resplende a luz, servindo o pão nos socorre e servindo passou Jesus. Que nós possamos, neste momento da pandemia, servir Jesus mais do que nunca. Servir a nosso espírito, fazendo com que a nossa transformação moral melhore tudo que está ao nosso redor. Ouvindo os pássaros, olhando a natureza, olhando a beleza do céu e a certeza de que tudo isso vai passar. Maria de Nazaré já disse isso a Chico. E as mensagens nos diz constantemente, tudo isso vai passar. E o mundo vai continuar o mesmo mundo. Mas se cada um de nós mudar o nosso interior, se cada um de nós vibrar numa nota de amor, de paz, de harmonia e de fé, nós com certeza, como pessoas melhores, faremos este mundo melhor. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos neste momento fechar os nossos olhos, nos sentarmos confortavelmente, nos conectarmos com a espiritualidade amiga aqui presente e agradecer infinitamente por esse momento que estamos vivendo, por esse momento tão necessário para o refazimento do nosso espírito. Agradecemos, Senhor, por estarmos tendo a oportunidade de olharmos para dentro de nós, para enxergarmos as nossas mazelas, para podermos, Senhor, ser melhores e regenerar os nossos sentimentos. Que bom, Jesus, que estamos aqui neste exato momento, podendo nos redimir diante de uma eternidade que ainda vamos caminhar e podendo seguramente dizer, Senhor, que estamos dando passos rumo a Ti, rumo à perfeição, mesmo que lentamente, progredimos, Senhor, na esperança de sermos todos vitoriosos, sabendo que daqui levaremos tudo o que estamos agregando, todos os sentimentos bons, tudo o que de bom fazemos, tudo o que de bom semeamos, colheremos, Jesus, na espiritualidade, os frutos que aqui estamos todos trabalhando, dia após dia, reunindo em nós a construção de um espírito melhor e de um mundo melhor. Senhor Jesus, que possamos neste momento entrar em sintonia com os nossos mentores espirituais para receber dos céus e da equipe espiritual da C o passe magnético, capaz de organizar a nossa energia e nos trazer o remédio que tanto precisamos. Senhor, fluidifique neste momento a água de cada pessoa do tratamento, de cada pessoa que está assistindo a palestra,
Fluidifique, Senhor, para que contenha a força, a esperança, a paciência e toda a energia necessária para o refazimento do perispírito. Fique conosco, Senhor, agora e por todo sempre, que assim seja.